Olá, São, muito Olá, boa Cláudia. tarde. Boa Mais tarde. uma vez aqui em tua casa, no teu canto, no teu ninho, para a segunda conversa entre nós. Em boa verdade, a quinta conversa que vamos ter de 10, mas com a São a segunda, não é? São, começando exatamente pela ação social. Começando pela ação social, foram feitas transformações a vários níveis. Desde logo na dimensão da unidade e também nas instalações em que estão neste momento, e já há cerca de 3 anos, a operar, porque nós tínhamos uma equipa pequena, o município tinha uma equipa de 6 pessoas e neste momento tem uma equipa de 20 pessoas. Uma parte muito substancial dos recursos humanos, praticamente todos, estão a coberto do pacote financeiro que veio com a transferência de competências, e hoje nós temos uma ação social muitíssimo mais reforçada, muitíssimo mais capaz de responder às necessidades do concelho, numas instalações com muitas condições de segurança, desde logo. Estamos a falar isto, para quem não sabe, pode acontecer, não é? Que são aqui ao lado da Praça do Peixe. São correto? ao lado da Praça do Peixe, sim. Anteriormente eram no edifício municipal e o edifício não tinha de facto condições para esta equipa trabalhar e sobretudo não tinha condições para os atendimentos. Claro. Quando nós começámos em outubro de 2021, os atendimentos da ação social eram feitos numa zona quase pública, era na anterior Galeria Osíris. Enfim, não era um sítio de passagem, mas era um sítio que estava bastante desprotegido. E que expunha também as pessoas, sim, não é? Sim, as pessoas, e às vezes havia mais do que um atendimento ao mesmo tempo e, portanto, isso não estava garantido. E havendo este edifício aqui ao lado da Praça do Peixe, que estava apenas, não estava ocupado a 100%, entendemos que era muito importante dotar esta unidade de condições de privacidade para os utentes, de condições de trabalho para os trabalhadores, para as técnicas, de segurança também, Claro. porque a ação social é uma área que por vezes requer alguma conflitualidade. Eu até devo dizer que, surpreendentemente, não tem tido, nós não temos tido experiências particularmente negativas nesse campo, mas é sempre uma possibilidade e, portanto, nós quando fizemos as adaptações deste edifício para receber a ação social, acautelámos todas as condições necessárias aos gabinetes de atendimento para que os técnicos estejam em condições de segurança. Quais é que foram os problemas identificados? Em termos da ação social? Em termos da ação social. Os problemas identificados decorrem daquilo que são os problemas sociais, lato sensu, que o país sente. Claro. Há problemas com a habitação, há problemas com necessidades emergentes de apoio social, seja financeiro, seja de alimentação, mas isto na parte da transferência de competências. Vamos aqui dividir um pouco entre o que é as políticas que resultaram da transferência de competências. A transferência de competências incide sobre uma área que era antes, digamos que acautelada pela Segurança Social, que se chama SAAS, é a sigla para Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Essa área passou para o município e também a análise e o acompanhamento dos pedidos de rendimento social de inserção. Correto. Isto é um bolo mas que se separa aqui. Separa-se no sentido que separa e não separa. Ou seja, este é um bolo que nós recebemos e que estamos a desempenhar com base em regulamentos. Portanto, foi criado um regulamento de utilização do SAAS, de desempenho do SAAS, e também um regulamento para a atribuição dos apoios sociais. E, portanto, está dotada de 10 técnicos, que são os técnicos que foram, de facto, financiados pelo pacote financeiro do Estado Central. Mas, para além destas valências, temos também um conjunto de outras valências da área social, agora do município, como seja, por exemplo, o Centro Local de Apoio aos Imigrantes, que nós estabelecemos já há algum tempo, também um gabinete de psicologia, que é fundamental porque nós apoiamos também, temos também um gabinete que é o Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, e apoiamos com recursos e com instalações a CPCJ, e além disso temos muitos casos sociais que requerem avaliação psicológica dos seus, e então o Gabinete de Psicologia responde a essas necessidades.
Nós, ao aceitarmos ser gabinete de apoio à vítima de violência doméstica, e esta é uma valência que já vinha dos executivos anteriores, um dos compromissos é darmos acompanhamento psicológico às pessoas. 2 níveis de acompanhamento, jurídico e psicológico. E nós não tínhamos, de facto, dentro da Câmara, um psicólogo que pudesse fazer este serviço. Esse acompanhamento. Ao criarmos esta valência, nós, transversalmente, conseguimos assegurar este tipo de avaliação, não só para o Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, mas também à CPCJ e também a outros utentes, sobretudo do SAAS, alguns dos quais chegam com necessidades sociais, mas nos quais identificamos também problemas que requerem ali, são identificados em atendimento como requerendo, pelo menos uma avaliação. Naquela avaliação que se diz primária, exatamente, não é? uma de primeira impressão. Além disso, nós criámos outras valências dentro da ação social, designadamente, e nesta área do SAAS, de acompanhamento das famílias nas freguesias. Portanto, nós descentralizámos os serviços que eram prestados apenas aqui na cidade, em todas as freguesias, em articulação com as juntas de freguesia. Há uma calendarização, o território está dividido pelas diversas técnicas do SAAS e essas técnicas vão regularmente às freguesias para acompanhar lá. Estas técnicas é que se deslocam às freguesias. Exatamente. Foi uma forma de nós chegarmos mais próximos das pessoas. Correto. Foi, porque pessoas, por vezes, com carências económicas também têm dificuldade de mobilidade e há todo um contexto em que entendemos que isto era uma boa valência. Claro. Por outro lado, fizemos uma outra coisa que até foi bastante inovadora na altura. O nosso CLAIM, o nosso Centro Local de Apoio aos Migrantes, há 2, 3 anos, não conseguia ajudar os migrantes em termos de regularização. Porquê? Porque os serviços do CEF estavam a ser extintos e, portanto, não havia mecanismos de regularização. Mas o gabinete estava constituído e havia um protocolo já com a... Eu lembro-me que Caldas foi uma cidade de acolhimento de refugiados. Foi, não é? embora o CLAIM, o Gabinete de Refugiados, nós até criámos uma valência específica que foi o Gabinete de Apoio aos Refugiados. Correto. Só esteve a operar durante um ano, Claro, foi o ano da emergência. Mas com o CLAIM o que nós fizemos foi 2 das técnicas do SAAS asseguram também a valência dos migrantes, o que significa que há ali uma inter-relação entre as necessidades de regularização e muitas vezes os apoios sociais de que as pessoas precisam. De notar que uma pessoa que não esteja regular em território nacional não beneficia de apoios do Estado, claro, porque não tem condições para o fazer. No entanto, os nossos serviços, através da rede social das Caldas da Rainha, conseguem muitas vezes encaminhar as pessoas para necessidades imediatas que tenham e, portanto, nesse sentido... De alguma forma damos sempre resposta e apoio. De alguma forma damos sempre resposta. Há, por exemplo, uma resposta que nós damos sempre, que é o apoio alimentar às crianças, porque isso depende da Câmara, não depende das verbas que nos são enviadas do Estado Central. E, de facto, com tudo aquilo que se possa pensar ou dizer acerca das pessoas que estão irregulares em Portugal, as crianças nunca estão irregulares em lado nenhum. Não há crianças ilegais. E se têm direito à educação, porque isso depende do nosso quadro jurídico, as crianças em Portugal têm direito a ser educadas no Estado, então nós não podemos ter crianças com fome, porque entretanto os pais nem as podem alimentar, nem têm como apoios durante sociais. tanto tempo se passou crianças a irem para a escola sem tomar um pequeno almoço. Claro. Depois temos também, as equipas de algum modo especializaram-se, portanto nós neste momento temos uma equipa que trata das questões dos idosos, temos a equipa que trata dos apoios sociais, que por acaso até é a mesma, tanto porque, enfim, é assim que... Temos também a equipa do SAAS, temos a equipa do Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica e, portanto, há valências dentro da ação social especializadas e que trabalham em conjunto e que trabalham transversalmente no apoio às pessoas. Portanto, algumas destas políticas, como vês, são políticas de iniciativa municipal. Para te dar uma certa perspectiva de que volume de trabalho isto representa para a equipa, sobretudo o trabalho de SAAS, eu devo dizer que nós, em final de 2024, nós tínhamos 2.283 processos ativos. Disutentes? 2.000, são processos na medida em que alguns processos são de uma família. Portanto, 2.283 processos ativos. Portanto, mais 600 do que em 2023. Estes processos foram-nos
inicialmente migraram das bases de dados da Segurança Social para nós, tivemos de os aceitar. Exatamente. No ano 2024 fizemos 1937 atendimentos. Nós fizemos 396 atendimentos domiciliários, porque há pessoas doentes, há pessoas que não se podem deslocar. Fizemos 57 atendimentos nas freguesias. E aqui devo dizer que a realidade social do concelho é mais gravosa nas freguesias da cidade do que nas freguesias rurais. É mais gravosa do que aquilo que parece? É mais gravosa talvez do que aquilo que parece, sim, porque nós não vemos, pelo menos no meio no centro da cidade, há coisas não é? que se vê, por exemplo, a realidade dos sem-abrigo. Nós temos acima de 20 pessoas em situação de sem-abrigo, vão ali variando. Essas pessoas vê-se, evidentemente, e são pessoas a quem nós damos resposta. Os atendimentos nas freguesias são menos, não só porque há menos casos sociais, também a população é mais esparsa, e depois porque as freguesias ainda vivem segundo uma lógica, estas e todas as outras, e as urbes, esta e todas, de entreajuda. Portanto, claro. O espaço urbano... umas batatas, arranja-se umas batatas, é verdade, não é? É verdade. O espaço urbano é mais hostil a quem, de algum modo, está fragilizado, tem fragilidades sociais. Nós, no ano 2024, e aqui eu gostaria de dar alguns números, porque nós temos de desmistificar. Quando o município de Caldas da Rainha aceitou ficar com esta valência do serviço de atendimento e acompanhamento dentro de portas, ou seja, resolveu não subdelegar esta função, não transferir esta solução para uma entidade, foi porque entendemos porque era possível fazer isso. Era possível fazer isso. Alguns municípios optaram por essa solução. Correto. Caldas da Rainha e outros não. Caldas da Rainha esteve dentro do número de municípios que não optou. Portanto, não estávamos sozinhos. Mas localmente houve enorme resistência a isso. Porque se entendia que o município não tinha condições para prestar um serviço com a qualidade, com o nível de qualidade que os utentes merecem. E o que é que te fez entender que nós tínhamos capacidade para isso? Foi acreditar nas pessoas e acreditar nos sistemas e acreditar que quando se começa um serviço de início com os regulamentos como deve ser, com o espírito como deve ser e com as condições como deve ser, necessariamente aquele serviço é um serviço que está dotado de todos os meios para poder dar uma resposta tão boa quanto é possível dar nestas circunstâncias. Obviamente. E de facto, à data de hoje, fazendo uma autoanálise, eu devo dizer que a nossa ação social tem todo o mérito no modo como abraçou esta tarefa e respondeu de uma maneira muito reforçada e muito cabal e muito digna. A palavra dignidade era uma das palavras que estava no início deste projeto. Eu disse sempre que eu queria que esta ação social tivesse em igual medida profissionalismo e humanidade. Claro. Porque nós temos só humanismo, mas nos falta o profissionalismo, não estamos a fazer um serviço como deve ser. E se tivermos só profissionalismo, mas não tivermos humanismo, nós também não estamos a conseguir cumprir a nossa função. Muito menos numa área destas, não é? Tão delicada. Exatamente. Porquê é que eu digo que é preciso profissionalismo? Porque é preciso que os técnicos tratem toda a gente com dignidade e de uma forma muito equitativa. Exatamente. Não pode haver o utente que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Exatamente. Aquele pelo qual temos simpatia e aquele pelo qual não temos. Aquele que se veste de uma maneira que nós consideramos que está dentro dos cânones que nós aceitamos e aquele que se veste de maneira diversa. Isto é profissionalismo. Claro. Conseguir compreender que temos à nossa volta pessoas em situação frágil e não pessoas, e que muitas destas situações, a maioria delas não decorre de escolhas, mas sim de circunstâncias, isto aqui é o aporte que nós temos de ter de humanismo. Circunstâncias que hoje pode ser na casa de um, não é? E amanhã pode ser na casa do outro. Exatamente. Eu costumo também dizer outra coisa. Ou nas nossas casas. Ou nas nossas casas. O nosso princípio foi estas duas tabelas, estas duas bases, digamos, profissionalismo e humanismo, e também desmistificar o pudor que há em recorrer aos serviços sociais. Claro. Nós vivemos num país assente no Estado Social, é um Estado de Direito e um Estado Social. E o Estado Social dá um conjunto de valências às pessoas. Claro. Dá-lhes educação pública gratuita, saúde pública gratuita e dá também apoio social. Se nós vamos ao médico e não temos problema de ir ao centro de saúde ou de irmos ao hospital público, se nós temos até muita satisfação em pôr os nossos filhos no ensino público, que, por exemplo, em Caldas da Rainha, é da melhor qualidade.
Por que razão é que uma pessoa, num momento de fragilidade da sua vida, há Exatamente. de entender que aquele serviço que está ali não é tão digno como os outros. Que não é para si. Que não é para si. E, portanto, e isso que disseste há pouco é uma coisa que nunca podemos perder de vista. Qualquer um de nós, um dia, pode precisar do apoio social. E, de resto, o apoio social não serve só para atalhar problemas que já existem. Exatamente. Por vezes, pode servir para obviar problemas no futuro. Obviamente. Nós, quando damos bolsas de estudo... Principalmente com as crianças, não é? Exatamente. Temos que assegurar uma continuidade de formação, de educação, de saúde. Claro, não é? claro, Portanto, claro. é nossa responsabilidade. Com certeza. As bolsas de estudo, que eram antes processadas na Unidade de Desenvolvimento Social e agora são processadas na educação, e eu aí quis processar na educação porque eu quis, aí sim, nessa idade, eu quis que as pessoas fossem atendidas na educação e não na ação social. Claro. As bolsas, por exemplo, são para famílias com algum grau de carência, mas são também uma alavanca para o futuro. Obviamente. Não é apenas para mitigar uma dificuldade que está ali emergente, é para criar caminhos de maior possibilidade para os nossos jovens e, por conseguinte, para a nossa população. Para desmistificar só mais uma coisa. Em 2024, nós recebemos do Estado Central 398 mil euros para desempenharmos esta função. E contas feitas, imputando tudo o que era a imputar, inclusivamente a utilização do edifício público, Correto. que utilizamos, nós gastámos... Foi adquirido ou não? Não, já existia. Já era um edifício camarário. Sim, tinha outra utilização, agora tem esta. Mas com todos os custos imputados, nós o ano passado gastámos 303 mil euros. E, portanto, nós tivemos um saldo positivo de 95 mil euros. E agora perguntas-me, Cláudia, bem, então se calhar podiam ter dado mais 95 mil euros em apoios sociais. Todas as pessoas que nos procuraram receberam o apoio social de que necessitavam, desde que para isso tivessem as condições. Obviamente. Porque os apoios sociais não são dados Obviamente. em virtude de fatores casuísticos, são dados de acordo com o regulamento de apoios sociais, que é muitíssimo bem construído, muitíssimo claro, o que permite ao cidadão A confrontar com o cidadão B porque é que ele teve e eu não tive, ou porque é que eu tive e ele não teve. Porque os critérios são conhecidos. Este regulamento foi feito de base, não? O regulamento foi feito em Caldas da Rainha pela nossa equipa, Correto. mas o regulamento foi feito em muita colaboração com a Segurança Social. Correto. Eu devo dizer que neste processo a Segurança Social de Leiria foram absolutamente excepcionais no apoio que nos deram. Havia uma comissão de acompanhamento quando estávamos a preparar a recepção destas valências, que reunia regularmente connosco e com quem, aliás, devo até retificar, a Segurança Social de Leiria e de Caldas da Rainha. Eu estou só apenas de Leiria, porque, enfim, como é distrital, mas as técnicas, seja de Caldas da Rainha, seja de Leiria. E os dirigentes deram-nos todo o apoio nesta tarefa. Porque presumo eu que não seja fácil fazer um regulamento de base, não é? Sim, para uma ação social, não é? Mas aqui havia um conjunto de pressupostos que já estavam no próprio protocolo de transferência. Claro. Como também temos um regulamento da própria funcionamento do serviço de atendimento e acompanhamento. Agora, outros projetos que não tenham a ver com as transferências de competências. E temos, por exemplo, o projeto de apoio à natalidade, que já foi deste executivo e que entrou que foi operacionalizado a partir do ano passado. O ano passado demos 52 mil euros de apoios à natalidade. Este é de facto não atribuído... Não estamos a falar dos kits, estamos a falar de apoio, não é? Porque isto pode gerar aqui alguma confusão. Sim, é verdade. Estamos a falar de outra coisa completamente diferente. Sim. Os kits é um projeto da Cima Oeste, em articulação com os municípios e patrocinado por uma empresa de comercial de produtos de criança e, portanto, todos os meses nós fazemos uma entrega de kits. Portanto, isto é uma coisa, são kits de higiene, fraldas, etc. Não sei exatamente a composição, mas acho que é isto. Fraldas não tem sobretudo produtos de higiene. Mas este subsídio da natalidade não é propriamente um subsídio social em sentido restrito, é no sentido mais lato. Ele é atribuído independentemente da condição financeira
da família. Qualquer pessoa pode receber. Qualquer pessoa pode receber, há ali 2 ou 3 parâmetros, tem de ser residente na cidade há Claro. mais de 2 anos, mas, portanto, É fácil. É fácil. E, portanto, as pessoas fazem-nos e, aliás, é fácil, há um regulamento também para isto, que ainda por cima está em revisão para que a tramitação do processo seja mais Ainda mais simplificada. célere. Depois, em aplicação, percebemos que ele tinha ali alguns trâmites que eram razoavelmente complicados, então estamos a tornar mais simplificado. Temos, por exemplo, o cartão do bombeiro, que é um cartão social do bombeiro, que é atribuído aos bombeiros. Desculpa, voltando atrás, podemos dizer só qual é que é o valor atribuído ou depende o valor do... O subsídio de natalidade, é 1.000 euros por criança. Portanto, Ok. uma pessoa que tenha gêmeos pode ter 2.000 euros, mas é 1.000 euros por criança e não está, por exemplo, restrito ao primeiro filho, essa Claro. pessoa pode ser o segundo ou o terceiro filho. E que é uma ajuda enorme ali, não Sim, é? Naquele sim, primeiro... Sim. E dá condições para que mais famílias, justamente no momento em que há... Porque as políticas sociais também servem para criar um ecossistema social que seja aprazível a quem quer viver nesta cidade. E, portanto, também traz mais-valias. E também traz progresso e prosperidade. É pouco sensato pensarmos que o apoio social existe apenas como medida de remediação de situações que já estão pontuais, em última linha. Claro. Não. Uma cidade com um sistema social sólido é mais atrativa. Obviamente, claro. Temos também uma outra medida, também já deste executivo, que é os cartões à bem. Nós distribuímos 100 cartões por pessoas carenciadas que têm necessidades de medicamentos e, portanto, as pessoas vão buscar o medicamento com o cartão e o município paga esses medicamentos. Fazemos, evidentemente, também apoio às IPSS, claro. em diversas vertentes, inclusivamente até na vertente da aquisição de veículos, com majoração no caso de veículos elétricos, portanto temos tudo isso e estamos neste momento a preparar um outro apoio que é o subsídio às rendas, porque efetivamente as rendas são muito, muito caras, as rendas em 6 anos, em alguns casos triplicaram. Claro. Nós temos conhecimento de casas e de apartamentos que passaram de 350 euros para 1.200 euros, sobretudo na parte na... Desculpa estar a interromper, é um dos objetivos, é alargar este parque habitacional? Nós já tomámos algumas medidas nesse sentido, adquirimos, creio que foram 5 fogos, espero não estar a dizer mentir, mas foram 4 ou 5 fogos. Fizemos também para a habitação social, fizemos um protocolo com o IRU, que tem casas aqui nas Caldas, e as casas do IRU são para ser, não são locais, portanto é a nível nacional, são atribuídas a nível nacional. Mas nós fizemos um protocolo para 2 dessas casas serem atribuídas a utentes dos nossos serviços, que depois de identificados as condições, cumpram o regulamento de atribuição. E aqui é outra coisa que eu gostaria de sublinhar, porque eu acho que é muito importante. Vamos a isso. A nossa atribuição de casas sociais, não havia um regulamento para a atribuição de casas sociais. E como não havia um regulamento, também não havia, imagino eu, a percepção de transparência neste processo. Nós temos um regulamento em fase de aprovação, eu creio que já passou a fase de consulta pública, muito feito, com muita cautela, consultando muitos regulamentos de muitas partes do país, refletindo também o que é a nossa realidade local, o que é a nossa visão, depois devidamente analisado pelos nossos serviços jurídicos e, portanto, está em fase de ser aprovado. O regulamento não cria casas, nós sabemos, mas o que cria é da parte dos utentes a percepção de que, e a convicção de que quando pedem uma casa, quais são os critérios que lhe permitem ter acesso a uma casa. E também introduzimos outros fatores, por exemplo, o fator de acompanhamento do imóvel enquanto ele está ocupado por uma família em carência social. E também acautelámos uma outra situação. Uma família que deixa de ter carência social, e isso pode acontecer, deve, evidentemente, procurar outra solução para que aquela casa possa vir a ser ocupada para alguém que tenha. Claro. Porque eu não escondo que, não digo só neste município, imagino que um pouco por todo o país, pessoas que tinham acesso à habitação social, se não houver um regulamento neste sentido, depois aplica-se a lei do arrendamento e eventualmente não sairão. Portanto, e isso não é justo, porque nós não podemos ter pessoas já com um rendimento confortável a beneficiar de uma renda que pode ser de 50 ou de 100 euros
e depois termos pessoas que têm 300 euros de pensão de reforma, por exemplo, e não têm acesso, porque Exatamente. os despejos de habitação incidem muitas vezes sobre pessoas em situações já bastante vulneráveis. Às vezes até pessoas já idosas. Eu sei que há alguns... Na sua grande maioria Na sua grande idosas, maioria. não é? Eu sei que há alguns mecanismos para travar situações muito, muito gravosas, mas a verdade é que os mecanismos não chegam a todas as pessoas. Obviamente. Há pessoas que em situação de grande carência precisam mesmo de ser apoiadas na renda. Depois, posso dizer-te que um outro aspecto da nossa ação social que me orgulha particularmente foi que, com a equipa que temos atualmente, nós temos uma valência que é o planeamento. Portanto, nós temos, em números redondos, 2.600.000 euros de projetos financiados a decorrer, sendo certo que 1.600.000 é para um centro de apoio aos sem-abrigo portanto, é em PRR, estamos a acelerar o passo para poder começar a construção, mas depois temos um conjunto de outros que incidem sobre as mais diversas áreas. Por exemplo, temos o Portugal de Inovação Social, a que nós concorremos, que é uma orquestra fomos até abordados pela Academia de Música de Óbidos, que queria fazer um projeto para a integração de crianças migrantes nas nossas escolas, para facilitar a integração. E aqui é outra coisa que eu tenho de dizer muito claramente. A integração plena das crianças estrangeiras nas nossas escolas é aquilo que uma sociedade digna deve fazer, e qualquer português que viveu na... justa. E uma sociedade justa é aquilo que qualquer português que viveu na Suíça teve para os seus filhos, ou na França, ou no Canadá. Eu não digo todos os países, porque eu sei que há países que não têm esta visão. Os nossos emigrantes, muitos beneficiaram disto. É uma mais-valia para aqueles jovens e provavelmente é uma forma de virmos a ter pessoas que querem já com uma educação portuguesa e que depois aderem ao nosso modo de vida e até gostam de ficar e ficam. Outros regressarão, como muitos dos nossos filhos, dos nossos emigrantes que saíram. Alguns quiseram voltar, mas muitos já quiseram ficar. Esta é a realidade das nossas escolas, não é? Das escolas da nossa cidade, das nossas freguesias. Todos nós, quem tem filhos, não é? Todos nós temos na turma vários alunos de várias nacionalidades. Isto é uma realidade, penso eu, a nível da Europa, mundial até. Com certeza. E, portanto, temos que saber viver com ela da melhor forma e dar o apoio necessário. Penso eu que este é o caminho. Até porque um jovem imigrante bem integrado é um jovem que terá mais sucesso escolar. Exatamente. E, portanto, e nós também temos mecanismos, e aqui deixa-me dizer muito claramente que os jovens portugueses, evidentemente, há mecanismos para o seu sucesso escolar. Exatamente. Agora, para populações diferentes, nós temos de ter respostas diferentes. As crianças na EE, que têm necessidades educativas especiais, têm um tipo de apoio. Crianças que não tenham necessidades educativas especiais, mas que tenham outro tipo de carências nacionais, também têm outro tipo de apoio. E depois temos, evidentemente, também para os filhos dos migrantes. E este projeto do Portugal Social, Inovação Social, que é um projeto financiado, portanto não é com custo, há uma comparticipação local, mas é maioritariamente financiado, é também para esse fim. Temos também um projeto muito interessante para a aquisição de veículos elétricos para pessoas com mobilidade reduzida no centro da cidade. É outro projeto também. Temos também um projeto do FAMI, que é um projeto da Cima Oeste, para a integração, que visa também a população migrante, que vai abranger todos os concelhos do Oeste. Nós também concorremos. Temos um projeto que é o Radar Social, financiado integralmente pelo Estado Central, que nos permitiu ter mais 4 técnicos, de uma equipa transversal, multidisciplinar. Para quê? Para fazer o diagnóstico social do concelho, para melhor respondermos às situações do concelho. Porque é preciso ter uma visão do que se passa cá fora, não é? Exatamente. É primordial, diria Exatamente. eu. Não é? Isso é fundamental. Só se melhora aquilo que se conhece. Exatamente. E nós, para termos caminhos para melhorar a vida social do concelho, nós temos de conhecer. E devo dizer-te que se há coisa que nós ganhámos com este processo foi uma rastreabilidade completa dos nossos processos, relatórios regulares da ação social, mensais, trimestrais e anuais. Portanto, todos os meses eu apresento à nossa Câmara um relatório onde está detalhado até o último cêntimo em apoio social. É um trabalho do qual tu te orgulhas muito, não é? Orgulho.
Orgulho. Orgulho muito deste trabalho. Acho que muitas das coisas que fiz ao longo da minha vida me foram preparando para fazer este trabalho. Até ao nível pessoal, foi um trabalho que te preencheu muito? Sim. Quando me for embora do município de Caldas da Rainha, terei todo o orgulho e toda a satisfação e toda a alegria de entregar este pelouro com estas condições que eu acabei de dizer. Claro. Que deve orgulhar os caldenses, porque às vezes fala-se muito nas questões da segurança, por exemplo. Todos nós estamos preocupados porque, evidentemente, que o mundo está preocupado. O mundo está preocupado. Obviamente. E as grandes migrações, os grandes movimentos de populações, por vezes, comportam alguma instabilidade ao nível da segurança. Um dos pilares para obviar isso é este. Obviamente. Há outros. A ação social é primordial. É primordial. Como as condições de trabalho são primordiais, a cultura é primordial e, claro, também há uma dimensão fiscalizadora e também há uma dimensão repressora quando há desvios. Mas uma sociedade é muito mais segura quando tem mecanismos de segurança social e de apoio social. E isto é muito fácil de ver. É só nós elencarmos os países do mundo, percebermos qual é a sua força social, não é, de apoio social, e depois quais são os indicadores que têm em termos de violência, em termos de segurança. E é muito claro ver-se isto. Quando uma Câmara investe, e eu quando digo investe dinheiro neste tipo de projetos, isto se calhar é um bocadinho uma pergunta retórica, não é? Quem está cá fora interpreta isto como quê? Será que isto são gastos ou investimentos? Não é? Sim, isto é claramente um investimento, porque é um investimento na capacitação e na valorização humana. Exatamente. E lá está, eu volto ao exemplo dos países desenvolvidos. Exatamente. Os países desenvolvidos têm um índice de desenvolvimento humano muito maior, porque apostam em políticas sociais. Se nós formos a ver todos os países que desviam os seus fundos para outros meios, o seu índice de desenvolvimento humano é mais baixo, razoavelmente mais baixo ou muito mais baixo. Portanto, isto está tudo inventado. Exatamente. O Estado Social, que é uma coisa que antiga, não é? Que remontam as primeiras experiências ao século XIX e depois veio depois a ganhar a sua grande dimensão a seguir à Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E agora eu pergunto, qual foi o período mais próspero, mais seguro, em que houve mais paz? Foi justamente o período do pós-guerra. Claro que não escondo que estas coisas têm de estar sempre a ser revistas e adequadas aos tempos que correm. É evidente, nunca nada está acabado. Aliás, um projeto destes não se dá por terminado. Não se dá por terminado nunca, não está acabado. Eu, por exemplo, já tenho projetos para o futuro. Por acaso tenho também uma ambição, que é dotar este serviço de uma norma ISO. Este serviço, neste momento, tem todas as condições para começarmos a trabalhar no sentido de certificarmos os serviços. Podemos explicar um bocadinho às pessoas? Sim, as normas ISO é uma certificação que garante a todos os utentes que todos os procedimentos são feitos de acordo com normas, que não há desvios às normas. Nós temos de ter regulamentos, procedimentos transversais determinados para tudo, e a norma só nos é atribuída, portanto, a certificação só nos é atribuída mediante uma fiscalização que é muito apertada. Claro. E, portanto, há alguns municípios já começaram a certificar serviços. Caldas da Rainha nunca foi por esse caminho. Este eu gostaria muito de o certificar para que os caldenses tenham a certeza de que tudo aquilo que eu estou aqui a dizer não é só porque eu digo, mas há uma entidade e vou certificar. Eu já agora gostava também de falar um bocadinho da educação. Eu gostava muito. Pronto, porque vamos lá. E entusiasmei-me, porque eu passo para a ação social, não me bastavam 2 horas. Não faz mal, que é que eu posso acho dizer? Que quem está a ouvir gosta de perceber exatamente o trabalho que foi feito. Sim. E isto é primordial. Eu também, deixa de te diga que talvez tenha usado um pouco mais de tempo na ação social, porque eu acho que é um projeto que é pouco conhecido dos caldenses, claro, e não é percepcionado muitas vezes a grande transformação que foi ali feita e a mais-valia que isso é para nós como comunidade, como cidade, como urbe, como concelho. A educação é mais fácil porque toda a gente tem filhos na escola, ou se não tem filhos, tem netos ou tem sobrinhos. No caso da educação,
trabalhámos muito na educação. Desde logo trabalhámos para fazer os projetos de 3 escolas principais da cidade, que é a Escola Secundária Raul Proença, a Escola Dom João e uma outra que não sendo na cidade é do concelho, que é a Escola Básica de Santa Catarina. As 2 primeiras já estavam identificadas pelo anterior executivo como uma urgente e a outra prioritária, e nós conseguimos ainda que o Ministério considerasse também a de Santa Catarina como tendo necessidade prioritária. Nós fizemos os projetos para concorrer, para nos candidatarmos ao abrigo do PRR, mas a verdade é que foram muitas candidaturas e as nossas escolas ficaram ali mesmo no limite. Eu sei que atualmente está a ser já foi feita uma negociação pelo Governo com o Banco de Investimento Europeu para ir buscar mais fundos para as escolas que ficaram de fora e já fomos contactados pelo Ministério da Educação para saber em que pé estavam as nossas escolas, para saber o grau de maturidade. Felizmente temos um bom grau de maturidade. Deixa-me te fazer uma pergunta. Deixa-me só explicar. Grau de maturidade quer dizer que temos os projetos feitos, não estamos a executar a obra, porque são obras no valor de mais de 20 milhões de euros, claro. Mas neste momento temos todas as condições, esperemos ser felizes também nisto. Tal e qual como te fiz a pergunta em relação à ação social, gostava de fazer em relação à educação. Quais é que foram as problemáticas encontradas? Portanto, quais é que foram os maiores desafios? Os maiores desafios. Bom, há um desafio muito difícil, que é Primeiro deixa-me explicar que há um certo mito que a transferência de competências em matéria de educação para os municípios dá aos municípios mais poderes do que aquilo que eles têm no âmbito educativo. Correto. Não dá. Portanto, a matéria educativa continua a pertencer ao Ministério da Educação, ao Estado Central. Ao Estado Central. Na minha opinião, bem, há quem tenha uma visão mais territorializada da educação, há países que a têm, mas há países enormes, Portugal é um país pequeno e, portanto, médio, e creio que deve ser assim. Para que os nossos jovens, independentemente de serem do Minho, de Trás-os-Montes, do Algarve ou das Ilhas, tenham um código educacional, digamos que comum, partilhem das mesmas competências, dos mesmos conhecimentos. O que é que significou a transferência de competências? No fundo, foi, como eu disse há pouco, a gestão do condomínio. Claro. Os trabalhadores não docentes, que são os assistentes operacionais, vulgo as pessoas os auxiliares, os antigos auxiliares, mais o pessoal das secretarias. Isto é uma coisa. A outra coisa são os edifícios, a manutenção dos edifícios. Também as atividades extracurriculares, que nós temos de assegurar que as crianças têm. As AECs. As AECs, exatamente. E, portanto, são, digamos que é um conjunto de competências. Os refeitórios. De tudo isto, há 2 grandes desafios. Os refeitórios, porque a solução refeitório é uma solução que comporta sempre muitos problemas. E são problemas muito complexos, não queria entrar por aí, mas para além das empresas, os preços são muito baixos, claro. As empresas também com aquele preço dificilmente podem fazer muito melhor, as crianças por outro lado estão muito habituadas a um tipo de comida que não é aquela comida que está nos refeitórios, mas que do ponto de vista da saúde até é melhor, porque exatamente. É uma sopa e a fruta e o peixe porque e o carne. Pelo que eu sei, todas as escolas têm um nutricionista neste momento. Não é todas as escolas, o município de Caldas da Rainha tinha uma nutricionista através de um programa, correto. De um projeto do anterior executivo. Entretanto, o programa acabou e nós contratámos esta nutricionista para os quadros da Câmara. Nós temos uma nutricionista que faz um trabalho muito próximo. Podíamos ter, não é preciso um por escola, não é preciso um sequer claro, por agrupamento. Claro. Mas há um grande desafio, que é a dotação das escolas, dos agrupamentos, do rácio de assistentes operacionais. É muito difícil, porque hoje em dia não há muito desemprego e, portanto, as pessoas têm uma grande mobilidade dentro do emprego. Exatamente. E nós temos muitos assistentes operacionais. E devo dizer até, agora a propósito, que nós, como assistentes operacionais, tínhamos poucos, antes da transferência de competências, teríamos uns 60, só para as escolas do primeiro ciclo, 60, 65, e neste momento temos mais de 200, temos mais 205 trabalhadores do que tínhamos em 2020. Correto. Aliás, fala-se muito que este executivo contratou demasiados recursos humanos. Eu devo dizer que o grande salto em recursos humanos da Câmara Municipal das Caldas foi com a transferência de competências em matéria de educação, em que nós recebemos mais 205 trabalhadores. Na altura não foram logo os 205, porque o rácio não estava completo, mas ao longo do tempo teve de se preencher esse rácio, que foi uma decisão do anterior executivo. E bem,
porque receberam a transferência de competências e, portanto, estavam obrigados a receber o pessoal e a pagar-lhes. Portanto, e de facto aí o município aumentou para aí um terço, não é? Aumentou para aí 30% dos trabalhadores. Mas é uma tarefa muito difícil porque, para te dar um exemplo, as pessoas reformam-se e nós sabemos que elas se reformam. E nós, em janeiro, já sabemos que em outubro há pessoas que se vão reformar. Obviamente. Mas não vale a pena estar a fazer concursos muito antecipadamente, porque nós, quando fazemos o concurso para assistentes operacionais com uma reserva de recrutamento. E depois, à medida que vão sendo precisos novos assistentes operacionais, vamos buscar a reserva de recrutamento. Mas quando só podemos fazer novo concurso quando aquela reserva se extingue. Esgotou. Ora, antes dali, nós não podíamos fazer o concurso. A partir dali, quando vamos fazer o concurso, começam as reformas, as saídas por outras razões, as baixas, etc. E muitas vezes, a maior parte do tempo, nós não conseguimos ter o rácio a 100%. Mas temos, neste momento, o rácio muito próximo dos 100%. Devo dizer que uma medida deste Executivo foi criar mais 5 vagas. Estas, não estando no rácio do dinheiro que vem do Estado Central, é um investimento do município, uma vaga para mais um assistente operacional por estabelecimento de ensino que tenha uma unidade de ensino especial. Correto. Porque são unidades, são chamadas unidades multideficiência. É muito difícil, é muito difícil e quando há falhas, com necessidades específicas, e dotar cada uma destas unidades de mais um recurso que as escolas não podem ir buscar ao rácio porque precisam noutro sítio, e foi uma decisão, passou em sessão de Câmara, e até devo dizer, com muita satisfação, que a iniciativa foi nossa, mas passou com 100% dos votos, toda a gente votou, portanto é de louvar. Eu também gostaria muito para o futuro, tenho tomado algumas decisões, evidentemente, em conjunto com o Executivo, no sentido de dotar as escolas de mais meios. Há uma coisa que é uma fragilidade das escolas e que nós muito gostaríamos de avançar, e não querendo aqui substituir-me ao Presidente, que é quem faz promessas para o futuro, a rede de internet das escolas tem muitos problemas, e essa é uma das coisas que nós temos na nossa shortlist de assuntos a resolver. Também temos muitos projetos, nós nas escolas temos um projeto, olha, para começar, o Plano Nacional das Artes, o PNA, nós quando começámos achámos que era extraordinariamente importante, dotámos cada agrupamento de uma verba anual. Capacitámos para fazer, estamos nas reuniões do PNA, acompanhamos as escolas, demos meios financeiros para que as escolas para que os agrupamentos, em igualdade de circunstâncias, possam ter aquela verba para desenvolver o PNA. Também temos o projeto da rede das bibliotecas, mas isso era uma coisa que já vinha. Depois temos um programa educativo ao qual nos candidatámos e fizemos incidir esse programa educativo em 2 valências: artes performativas e ensino da cerâmica. Artes performativas porque faz muita falta aos jovens, desenvolvem um conjunto de competências, e a cerâmica porque tem de ser uma aposta clara na nossa cidade. Obviamente. Temos também um programa extra AECs, embora em articulação das AECs, que é o Escola Play, em que temos o Play Swimming. Eu tenho sempre muita resistência ao inglês, mas a verdade é que são as formas mais apelativas. O Play Swimming supõe que educação ao meio aquático, habituação ao meio aquático das crianças do primeiro ciclo. O Play Nautical, que é na Lagoa de Óbidos, os barcos, as pranchas, etc. E o Super Quinas já vinha de trás. É iniciação ao futebol. E depois também temos uma outra vertente, que é a vertente do ambiente. Apoiamos muito ecoescolas. Temos também um outro programa, este já vinha de trás, que é o Ecovalor, e nós mantivemos por ser um bom programa, que é com o Valor Sul e resulta de recolha de plástico que depois as escolas entregam. Temos as visitas regulares ao Polo Tornada, temos que são já, não é? Exato, temos um acordo com o Polo Tornada e são visitas dos nossos alunos ao Polo Tornada. E temos agora um outro projeto que é Literacia em Biorresíduos. É uma questão que é muito importante, que os nossos jovens aprendam desde crianças a valorizar o lixo que não é lixo. Exatamente. Porque os biorresíduos são uma riqueza ambiental e, portanto, é muito Aliás, muito já importante. temos a comunidade, não é, a fazer vários projetos, as próprias pessoas, projetos independentes neste sentido também, não é? Claro que sim.
Uma outra coisa que eu também gostaria aqui de referenciar é que eu trabalhei em estreita colaboração com a comunidade escolar. Eu reuni regularmente com as associações de pais, reuni também com algumas comissões de pais, porque algumas escolas... Tiveste sempre aberta a sempre ouvir... aberta. Tive sempre aberta e reunia regularmente para ouvir os problemas. Tive sempre uma relação muito estreita com todas as direções, sempre muito estreita com todas as direções. Preocupei-me muito, não só com a dotação dos recursos humanos, mas também com a formação dos recursos humanos nas escolas. Que é essencial, não é? Que é essencial. Às vezes... mais a formação do que, não é? Do que a quantidade. Sim, e temos neste momento, estamos já a trabalhar num plano para que no próximo ano todos os trabalhadores das escolas tenham pelo menos uma ação de formação profissional. É muito difícil. Estamos a falar já neste ano escolar? Sim, a partir do próximo ano, está a ser pensado em termos de ano civil. Ok. Estas coisas têm de ser pensadas em nível... Claro. Agora... eu acho que isso é fundamental, porque os nossos auxiliares precisam, os nossos assistentes operacionais precisam muito e querem, mas têm funções que muitas vezes não é fácil, enquanto que os outros trabalhadores param uma manhã, porque, enfim, nas escolas não é fácil. Complicadíssimo. Portanto, isso é de facto... E tem que se dar ajuda, efetivamente, a estas pessoas, não é? Tem. Portanto, as escolas... Para o futuro, o que é que são as minhas grandes aspirações para o futuro? Eu tenho um desígnio, eu tive um... Vamos lá, sim. Porque tu quando pensas para o futuro é em grande. Sim, então, eu tenho um desígnio para o futuro. Assim como sonhei a transformação da ação social, eu sonho, e quando se tem um sonho, o que é preciso é estarmos todos a sonhar para o mesmo lado. Claro. É fazer um projeto para ter um novo conceito de refeitório num concelho de Caldas da Rainha. Nós neste momento temos refeitórios a dois passos. Temos as escolas das freguesias, muitas delas são os refeitórios, a alimentação é confeccionada pelas associações, o que torna a maior proximidade, a maior qualidade. Claro. Eu gostaria muito de desenvolver um projeto para que os nossos refeitórios fossem geridos pelo município. É possível, há outros municípios que o fazem. Mas queres fazer um refeitório único e daí vai para a escola? Não é por aí? Não, um refeitório na escola, mas gerido pelo município. Do mesmo modo que nós neste momento temos as empresas, tivemos sempre empresas que vêm, eu ainda me recordo quando era aluna da Raul Proença e o refeitório era gerido pela escola. Durante muitos anos isto não foi possível, porque havia muitos constrangimentos, mas eu sei que há mecanismos hoje, aliás há um município não muito longe daqui, que tem um projeto desses, e já falei com elementos desse executivo, que é Torres Vedras, e eu só não avancei mais cedo com esta ideia porque eu achei que não era possível. Mas já mostraram que há um caminho. É um caminho complexo, é preciso um projeto, é preciso uma série de garantias, mas... Até porque estamos a falar de alimentos. Exatamente. E estamos a falar de crianças. E estamos a falar de uma outra coisa, é que nestes projetos nós conseguimos... através destes projetos, nós temos uma isenção de ter de ir buscar o alimento onde ele for mais barato. Nós podemos ir buscar o alimento no local por uma questão de sustentabilidade ambiental. Claro, porque até aos produtores locais. As regras da contratação pública foram sempre muito ferozes em ter de ser pelo preço mais baixo, para acautelar a livre concorrência e também a salvaguarda dos fundos públicos. Mas hoje nós estamos num outro paradigma. O paradigma agora é que muitas vezes comprar local, mesmo que seja mais caro do ponto de vista do produto, mas ganha-se em muitas outras dimensões. Até na economia local. Até na economia local e de outra maneira, e há aqui uma outra questão. O transporte dos alimentos também comporta custos, e comporta custos que também são ambientais. Exatamente. E, portanto, à luz desta nova visão, eu sei hoje que há mecanismos. Nestes 4 anos não tive tempo, gostaria agora de me dedicar, e eu sei que tenho... E a pôr em prática. E sei que tenho muita gente do meu lado nisto, tenho do meu lado as escolas, mas mais importante, eu tenho do meu lado os encarregados de educação, que eu tenho a certeza que muito gostariam. Se eu conseguir... Eventualmente, se eu consigo fazer isto para todos os agrupamentos ou a partir de um piloto, isso é uma coisa que vai ter de ser estudada. Exatamente. Mas esse é o meu sonho para o futuro. Um piloto já era um princípio, não é? Exatamente, claro, porque projeto piloto. O piloto significa que depois se alarga. Exatamente.
Enfim, não sei se... Queres-me dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que já falei tanto. É? Pronto. Não disse tudo, não Mas disse eu muita tenho coisa. duas perguntas para ti, está bem? Para então, finalizarmos. Sim, claro que sim. Vou-te pedir só para seres um bocadinho, para seres breve. Pode Serei ser? brevíssima, É? sim, se forem perguntas fáceis. São perguntas facílimas, para ti qualquer pergunta é fácil. Achas que fizeste pouco neste mandato, nestes 4 anos? Bom, fiz muito menos do que aquilo que gostaria de ter feito. Gostaria de ter feito muito mais. Atendendo às circunstâncias, atendendo ao pouco tempo, porque 4 anos não é assim tanto tempo, atendendo à reduzida... 4 que se calhar, em boa verdade, não foram 4? Pois, não, claro, isto em velocidade cruzeiro é muito pouco tempo. Acho que... admitindo que gostaria de ter feito mais, não me sinto envergonhada daquilo que consegui fazer, claro. Muito francamente. Para ser honesta, não me sinto envergonhada. Quem me dera poder ter feito mais, mas as circunstâncias foram o que foram. Espero que, talvez no futuro. Vamos fazer mais, de certeza absoluta. Teremos de fazer mais. Achas que a tua inexperiência em cargos políticos foi uma desvantagem para o teu desempenho neste mandato? Estou-te a pôr aqui numa posição chata. Não, porque a pergunta é complexa. Nada nunca é só uma desvantagem ou só uma vantagem. Claro. Ou seja, eu nunca ter tido um cargo político obrigou-me no início do mandato a um grande esforço para aprender, para conhecer os dossiês e também para aprender uma série de lógicas. Eu sou da administração pública, portanto havia muitas lógicas que eu conhecia, mas também havia lógicas, por exemplo, na contratação que eu não conhecia. E, portanto, nesse sentido, e além do mais, não conhecia minimamente as lógicas da política. Portanto, tive de me habituar a elas. Nesse sentido, pode ter causado algum delay na minha prestação. Mas eu considero que também foi uma vantagem. Nós, quando vimos de fora do mundo da política, trazemos uma visão limpa para as coisas. Sem vícios. Sem vícios, eu não sei se é a palavra. Não gostaria de ir por aí, porque não gostaria de fazer uma diabolização da política. Mas há uma visão das lógicas do mundo. E a política, muitas vezes, tem uma visão das lógicas da própria política. É a política que se justifica à própria política. E quem vem de fora tem uma visão do mundo. Portanto, nesse sentido, e até te digo uma coisa... A verdade é que cada vez mais as pessoas reclamam da política e dos políticos. Então, imagino que são capazes de ficar felizes com o facto de virem pessoas que vêm com uma outra lógica. Exatamente. Depois, se andamos um bocadinho mais devagar, olha, é o que tem de ser. Às vezes sem ideologias, não é? Sim, ou presas a ideologias. Sim, a ideologia faz falta na nossa vida, porque nós temos de saber o que é que nos norteia. Eu já na última conversa te disse que, para mim, a ideologia assenta muito em privilegiar as pessoas, a economia social, e depois tudo o resto, enfim... concorre para isto, mas as ideologias também têm de ser adaptadas àquilo que é a realidade. Agora, eu devo dizer-te que, do ponto de vista de vir com um olhar novo, é muito bom. Depois é muito cansativo, claro, porque nós temos de lutar muito com tudo à nossa volta, basicamente, e também temos de nos ajustar, e hoje não sou a mesma pessoa que era há 4 anos atrás. Pronto. Mais virá, ok? E hoje ficamos por aqui. E foi muito. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada, São. Obrigada.